Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo tem a grata satisfação de conversar com a Nuki Migoto, ela que é uma chefe em gastronomia. Não satisfeita com um restaurante, ela tem dois e já está numa rede. E vocês estão vendo ela cheia de blusa, porque olha, vamos ficar com inveja. Ela nesse momento está em Campos do Jordão. E ela é filha de franceses, né? Que vai nos falar um pouquinho. Anouk, quem é Anouk para Anouk? Olá, tudo bom, Adriana? A chefe, a Nuki, vai fazer 50 anos agora. Eu tenho uma das casas que completa este ano 25 anos. A outra que é um bebê ainda, que fez 3 anos. Uma fica em Santo Antônio do Pinhal, a outra fica aqui em Campos do Jordão, onde eu moro. Além disso, sou mãe de 4 filhas e dou aula também na pós-graduação em cozinha brasileira e tenho 4 livros publicados de gastronomia. Então, gastronomia é um mundo que me encanta. E nos bastidores você me disse que é colega de profissão. Jornalista, É, o que fez você sair da sim. carreira de jornalismo para gastronomia? Mas era de gastronomia, então acho que eu sempre tive o dom. Na verdade, a minha mãe falou para mim assim: você vai ser chefe de cozinha. Eu falei, não. Aí eu fui pro jornalismo, aí depois eu resolvi voltar para gastronomia. Eu acho que o erro foi ela ter falado que eu tinha vocação para gastronomia. E aí voltei para gastronomia. Pelo visto, você tem a mesma rivalidade de eu e minha mãe. Quando ela falou, para de estudar, e que eu comecei a estudar. É mais ou menos isso. É isso, é um confronto. A gente nunca deixa de ser adolescente, todo adolescente é igual em qualquer fase, todo mundo passa por isso. Anouk, e você escolheu a cozinha brasileira, mas você é filho de franceses. Por que que você não foi para essa linha mais estrangeira? Na verdade, a culinária francesa, ela tá na minha regra, no meu embasamento, então ela tá muito infiltrada em mim. Mas uma coisa assim que eu gosto muito e é muito do europeu, a valorização do seu ingrediente. Então nem se falava de slow food, nem se falava preservar, e eu já tinha isso porque é nato do europeu de você valorizar o que é seu. Então, isso é muito forte em mim. Então, eu já fiz um contato com os produtores, o meu vínculo com os produtores regionais é muito forte aqui na Mantiqueira. Eu tenho produtor que está indo comigo para a terceira geração. Então, isso é o lado europeu que a gente tem de valorizar o que é nosso, da terra, trabalhar com a sazonalidade, trabalhar com o ingrediente que ele traz. Então, isso ficou e é o que eu uso muito na minha cozinha. E o que é gostoso é, como você mesmo disse, né? Nós temos eu acho que é o péssimo hábito de valorizar o que é de lá de fora. E a gente Sim. deixa. Nós temos uma região riquíssima. O Brasil, ele é as árvores que nós temos, a floresta em pé, ela vale muito mais por causa dos seus ingredientes. E a gente não aproveita toda essa potência. O que você utiliza na tua cozinha que quase nenhum chefe conhece? Na verdade, eu acho que quando você trabalha com o regional, por exemplo, aqui, eu trabalho muito forte os cogumelos, eu trabalho muito forte a truta, eu trabalho muito forte o pinhão, a alcachofra, que é produzido aqui. Tem muitos legumes punks também que a gente tem aqui. Então, quando você trabalha com uma cozinha sua, o seu terroir, a pessoa, por exemplo, lá do Nordeste, que o terroir dela é diferente, ela não conhece um monte de ingrediente. E eu acho que é isso que faz a sua cozinha, a sua identidade ser única na sua região, porque você está valorizando aquilo que você tem de melhor no seu ambiente. Além disso, é fresco.
Além disso, tem preço e você consegue fazer o fomento da sua região. Então, você trabalhar com produto regional é essencial, ainda mais nessa cozinha que muda, nessa coisa de sobe preço, desce preço. A gente vive numa instabilidade uma vida inteira. Eu tenho 25 anos de restaurante, quantas crises eu já passei. E quando você tem o seu produto, a sua região, a sua valorização, é diferente, é muito mais fácil, é vivo, é muito bacana. Anuque, na pandemia, a Rota do Turismo nasceu. E eu comecei a trabalhar olhando assim que o setor ele é muito grande, são aproximadamente mais de 80 segmentos, que muitas vezes o próprio segmento não conversa com o outro. Então é hotel que não conversa com restaurante, que não conversa com pousada, que não conversa com os atrativos. E a gente perde um pouquinho do encantamento para o turista de trazer todos eles agregados. E aí uma das nossas análises, turismo gera emprego e renda, principalmente o turismo gastronômico. O que você me diz disso, sendo uma professora? Estou falando besteira ou isso é uma realidade? É uma super realidade, o setor não se conversa. A gente vive num mundo empresarial muito machista. Eu faço parte de um monte de associações. Eu tenho associações que eu sou a única mulher. E aí, nessa associação, tem um grupo paralelo dos homens, de assuntos que eles querem conversar que eu não posso participar. Isso é um absurdo, entendeu? Então você sofre isso também, a gente, como mulher, empreendedora, empresária. E aí, como assim? E é muito engraçado. Então, mas você tem que fazer. Se você for ficar falando, ah, é porque tem isso, eu faço. Então, deixa falar, eu vou lá e faço, eu vou lá na reunião, eu participo, eu junto com o hotel, junto com pousada, tem um evento, eu participo de todos. Tem eventos que eles não querem que eu participo também, porque é importante. Então, o não eu já tenho, vamos com o sim. Eu acho que é importante você dar a cara, você ir lá fazer. Se você esperar, você não consegue nada. Na verdade, é isso. E eu acho que é todos os setores. A gente vê isso no. Meu padrasto é médico, tinha isso, essa rixa em hospital. Então, eu tenho uma mãe artista, tinha isso de marchand, de galeria. Então, todos os setores têm os problemas, todos os setores você vai enfrentar as diversidades. A gente hoje enfrenta uma diversidade no Brasil inteiro, que é esse feminicídio contra as mulheres. E aí a gente tem que brigar, tem que lutar e tem que falar sempre, tem que falar sempre. Eu tenho o meu restaurante, ele é formado na sua maioria de mulheres, gays, tem todo mundo. Eu acho que o setor de serviços é um setor que ele abre portas, ele pode abraçar todo mundo, e não tem essa, e você ficar esperando, ah, o que vão falar? Faça, faça, é sempre que eu falo, faça, porque ficar no sofá falando, ah, eu não fui aceita, é fácil. Agora, É, dar é um dar cara para desafio você bater. ir vencer. Isso, e vai lá e faz. Hoje eu tenho o restaurante 25 anos, quantas crises. E você sabe que a pandemia não foi a pior crise. Eu já tive muito mais crise. Para mim, a guerra, quando teve o negócio dos caminhoneiros que pararam, não chegava mercadoria, não chegava água. Hoje eu enfrento um problema que eu não tenho luz e água. Então, é um problema que a gente vem enfrentando e vai piorar. A gente não tem luz como um restaurante, num feriado, e você fica sem luz. Como é que você faz? Próximo do carnaval ainda é impossível, é inconcebível você imaginar. Imaginar, e você vai reclamar para quem? Aí você pode ficar lá brigando, ou você tem que correr atrás. Eu comprei um gerador, eu fiz uma estação de água, eu tenho estação de tratamento de esgoto, eu faço a coleta do lixo, eu vejo, porque eu também sou responsável por isso. Para onde vai o meu lixo? Eu quero um planeta bacana, mas o que que eu estou fazendo para esse planeta ficar bacana? Eu reclamo que eu não tenho Exato. mão de obra, mas o que que eu estou fazendo? Eu tenho um projeto em Santo Antônio que eu tenho 80 crianças e que eu dou aula para as crianças de gastronomia, de identidade, dela valorizar o que que é nosso, dela ficar feliz com a cidade que ela mora, que eu quero que ela continue lá. Então, é fácil eu reclamar que eu não tenho, mas o que que eu estou fazendo para mudar essa mão de obra? Então, você também é responsável.
pelo seu futuro, pelo futuro das suas crianças, pelo futuro do seu planeta, pelo o que o cliente come. O cliente, hoje, não temos pinhão, a gente está na época do defeso do pinhão. Então, o pinhão que eu tenho, ele só é em conserva. Acabou, acabou. Ah, mas eu quero. Bom, você vai comer na hora que tiver. Porque é isto. Então a gente também tem que educar o cliente, porque a gente tem que respeitar a natureza e o que ela traz para gente. Eu não vou comprar pinhão de uma pessoa que está catando um pinhão que não é na época que não é para catar. Então eu estou educando ele, eu vou comprar dele na época certa, eu vou ensinar o cliente a comer. Então você também é responsável por tudo. Ou seja, a gastronomia gera emprego e renda. Sempre, sempre. É o setor de serviço é o que mais emprega. A gente vê, tem crise, não sei o que, é o que emprega. E as pessoas também, o empresariado tem que fazer. Na pandemia, o nosso setor foi muito fragilizado e para mim foi assustador a quantidade de gente que não era registrada. Como você não registra um colaborador? Como que sua equipe não é registrada? Todo mundo tem que ser registrado, tem que estar ali bonitinho, porque eu afastei todo mundo pela MP, estava todo mundo garantido, e aí você tem um setor que a mais de 40% não estavam registrados. Eu fiquei assustada de ver isso. Então você também tem, o imposto, a gente paga muito imposto, mas ele tem que estar no prato, você tem que pagar o imposto, você tem que colocar, não tem que fazer essas coisinhas de jeitinho. Para mim, essa coisa do jeitinho não tem. É certo, vamos fazer. Exatamente, é por isso que eu falo, o turismo, nós temos que começar a profissionalizar o turismo. Sim. Principalmente, eu tive uma entrevista há pouco, que a menina já foi secretária de turismo e que os próprios gestores, o próprio prefeito, não valoriza a pasta. Se o prefeito não valoriza o turismo que gera emprego e renda na sua cidade, como a população vai enxergar esse turismo? Ninguém enxerga. Então, você percebeu que a gente tem que unir todo o segmento, mudar a cultura local, mas é mudar a educação, mostrar para as crianças que nós somos uma cidade turista. Por exemplo, Campos do Jordão, tem cidade mais turística do que aí? Como que é essa parceria público com privado? Então, sempre brinco, o setor público ele não pode atrapalhar, mas você não pode querer que ele faça. Ele tem as obrigações dele, mas você, como empresário, você tem que fazer, você tem obrigação de fazer. E o setor público não vai te atrapalhar. Isso há anos, eu passei várias gestões. Então, graças a Deus, essa gestão, ela não, além de ela não atrapalhar, ela faz, que é um ponto muito positivo. Então, a gente enfrenta uma gestão que o secretário de turismo estudou para ser secretário de turismo. Então, isso é bárbaro, porque eu, para ser chefe de cozinha e ser empreendedor, eu estudei, eu fiz pós-graduação em gestão, eu fiz o primeiro curso de guia em 98 para estudar região. Entendeu? Então, a gente tem que estudar, porque você não chega. E eu quero que minha equipe estude, minha equipe, todo mundo, quando quer fazer um curso, vamos lá, tem que fazer, porque é educação, é isso que você falou, a educação é base. Então, essa gestão pública que a gente tem dos dois municípios, porque eu estou em dois municípios, eu estou tanto em Santo Antônio do Pinhal como em Campos do Jordão. Os dois, eu vejo uma movimentação muito forte, que, graças a Deus, aí eu vejo o desenvolvimento local e também uma preocupação também com o social. Eu sou muito ligada ao social. A gente não tem uma cidade turística se as pessoas da cidade elas não forem bem tratadas. Você não tem como tratar um turista se você não dá saneamento básico à pessoa que vai receber o turista. Então, o básico a cidade tem que ter. Não adianta esconder debaixo, falar que aqui é maravilhoso e você não dá o básico para a sua cidade. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito importante nas duas cidades acontecendo e eu fico muito feliz, porque eu que trabalho com social é gratificante você ver a preocupação disso, porque o turista ele tem que vir, mas a população ela tem que ser uma população saudável. E aí vocês têm o Contour, você participa do Contour da sua cidade, das duas cidades ou não? Participo, mas não ativamente, porque aí eu Ok. participo de outras associações, mas eu faço parte de todos os grupos. Inclusive, hoje tem uma reunião em Santo Antônio do Cultura, você falando, e eu marquei na minha agenda, apareceu, ó, reunião, reunião. Mas eu participo de tudo que me chamam e que é importante para o município, eu estou participando.
E você acredita que é importante essa participação e essa união de empresário com o poder público? Sempre, sempre, porque o poder público ele tem obrigações e se a gente não o cutuca ele, ele é cômodo para ele. Então é importante, como eu te falei que eu trabalho muito com social, a gente tem que cutucar a obrigação dele. Aqui em Campos do Jordão, por exemplo, a gente tem as crianças, elas precisam receber uniformes, porque é frio. Então tem criança que vai sem agasalho para a escola e não pode, porque essa criança não tem, o pai não. Então vamos fazer campanha. Cadê a prefeitura? Cadê o agasalho da criança? Então a gente também, qualquer cidadão, ele tem o direito de exigir, porque eu pago o imposto, pago direitinho, tá ali registradinho, tudo bonitinho. Então eu exijo. Você sabe que na pandemia os prefeitos faziam lives e eu entrava na live. Eu entrava na live e falava, eu quero, porque era ao vivo, eu quero isso, eu quero. Então eles têm obrigações e a gente tem o dever de cobrar. Eu cobro mesmo. Exatamente. Então é importante, todos têm que fazer e cobrar também. Anuque, quem chegar em Campos do Jordão, quais são os pratos que fazem mais sucesso? Claro, do teu restaurante e dos teus concorrentes. É. Na verdade, a chave de Campos do Jordão, a gente tem aqui ingredientes que são icônicos. Primeiro, que é o pinhão, que é, tem toda a região, a truta, que é muito específica daqui da nossa região, que é um peixe que ele se dá em águas muito frias e límpidas, então a água não pode ter contaminação, senão o peixe. Então a truta, assim, para mim é a âncora dos dois restaurantes, é o que as pessoas realmente procuram. É, aí tem os cogumelos, que é produções aqui são enormes, muitos legumes e verduras, porque a gente está na terra da Mantiqueira, onde as águas brotam, né? Então a gente tem uma infinidade de coisas por conta dessa água que a gente tem aqui maravilhosa, que nasce nas montanhas. Então a gente tem uma cadeia gigantesca de produtores. Frutas vermelhas, a gente tem amora, mirtilo, framboesa, a gente tem também a alcachofra, que tem a época certa dela, que dá muito certo na Mantiqueira, aspargo, chocolate, a gente tem muito, não produz cacau, mas tem muita fábrica de chocolate. Então, a Páscoa é um momento muito forte na região, porque a gente tem fábricas grandes de chocolate. Então, isso, imagina, para adoçar a vida do povo é ótimo. Já me deu água na boca. Carnaval chegando, o que vocês estão preparando para os turistas? Você sabe que carnaval é uma coisa interessante, porque carnaval, quem vem para a montanha, ela vem fugindo da bagunça. Então, eu sempre. Em Santo Antônio do Pinhal, eu tenho um carnaval forte, que são as folias, mas é aquele carnaval de rua que tem hora para terminar, que vai Aham. desde o vovô até a criança. Então, carnaval muito. Mas tem hora para terminar, é bloquinho de rua. Então, o Santo Antônio, eu tenho, assim, um cardápio leve e um cardápio realmente para as pessoas terem energia para pular o bloquinho. Mas é pessoas que estão fugindo. E em Campos do Jordão, então, é aquela pessoa que não quer nem bloco de rua. A pessoa realmente quer se isolar, quer tranquilidade, quer rede, quer sossego. E para nós é ótimo, porque é um período que quem tem casa em Campos também vem para arrumar a casa, para ver para a temporada. Então é um momento assim que é muito tranquilo de se atender, é um cliente calmo. Ele vem buscando tranquilidade, ele também é tranquilo, é uma delícia. Anuque, a gente está vendo diariamente a mudança climática. Tanto é que em Muito. fevereiro você usando blusas de frio, que É. não era normal, eu imagino. Julho aí, junho, julho, tudo bem. O nosso tempo, ele era mais dividido primavera, verão, outono e inverno. Para vocês, e além das mudanças, muitas chuvas. Como está a região nesses dias que nós estamos seguindo para o carnaval? Você Não, acredita aqui. que ele está perigoso para o turismo ou ele não está tranquilo? Não, aqui é uma época assim que sempre chove muito. A gente brinca, é verão chuvoso, inverno rigoroso. Então, aqui sempre chove nessa época do ano. O que eu percebo que mudou muito, por exemplo, eu no começo do meu restaurante, a minha água era de mina. Eu não tenho água de mina há 12 anos. É, Então, faz mais de 12 anos que a mina secou.
Isto me preocupa muito. Eu não tinha problema de energia. Eu tive que comprar o gerador agora, ano passado, porque eu não tinha esse problema. E a falta de energia, muito, é pela sobrecarga do aumento que teve do turismo. Então, mais uma vez, o poder público, você aumenta a sua cidade turisticamente, mas você tem que ter base para isso, tem que ter, aumentar saneamento básico, aumentar a água, a Sabesp, aqui é a Sabesp que entrega a água, tem que ter investimento, e a gente vê esse turismo crescendo, mas não na mesma proporção esses cuidados. E Então aí isso está me sendo mais o preocupa. turismo de massa. Sim, porque acontece, vem muitas casas de turistas. Então, aumenta muito a construção civil, é impressionante a quantidade de casas, a quantidade de pousadas. Eu, quando cheguei em Santo Antônio do Pinhal, há 25 anos atrás, o meu restaurante era o terceiro. Hoje tem mais de 100 pontos de alimentação de 25 anos, 100 pontos de alimentação. Mas a cidade cresceu nesse volume todo em saneamento básico, em Não. energia, em água, em investimento. Isso é qualquer município, a gente vê isso. A gente vê nas escolas, a gente vê. Então, isso me preocupa. Uma cidade da outra, quantos quilômetros de diferença? Nossa, é 15 minutos. É rapidinho, é como se fosse Sertãozinho de Ribeirão Preto. Exato, é muito perto. Inclusive, eu moro no meio do caminho. E eu não entro em Campos do Jordão e eu não entro em Santo Antônio. Aí tem gente que fala assim: você viu o que tem lá em Campos? Nossa, eu não vi, porque eu fico mais na estrada nessas duas do que não entro em nenhuma das duas cidades. Bom, Campos do Jordão todos nós conhecemos, mas qual o diferencial de Santo Antônio do Pinhal? Nossa, as duas cidades são muito diferentes. Campos do Jordão todo mundo conhece nacionalmente. É uma cidade muito rica em hotéis, em pousadas, em restaurantes, é grande. Então a gente tem estrutura. É uma cidade que ela tem vida própria. Santo Antônio, Campos do Jordão tem mais ou menos 50 mil habitantes, eu acho que o último censo. Santo Antônio é uma cidade pequenininha, tem 7 mil habitantes, mas o entorno dela, o rural dela é muito grande. Então, é uma cidade basicamente com a parte rural dela muito forte. Então, as coisas na base rural, a gente tem muita escola rural, creche de bairro, que coisa em Campos do Jordão a gente não tem. Campos do Jordão já é uma cidade. Então, essa é o primeiro diferencial. Então, a mata em Santo Antônio é muito maior, né? Então, a gente tem muito mais produtor rural em Santo Antônio do que Campos do Jordão. Inclusive, Santo Antônio é a terra do azeite, onde está esses azeites todos fazendo sucesso, muitos azeites premiados, inclusive acabou de ganhar um prêmio de melhor azeite do mundo, não sei o quê, fica em Santo Antônio do Pinhal. Então, é importante que a parte do agro em Santo Antônio é muito forte e a parte turística em Campos do Jordão é muito forte. Então, as duas cidades, elas se complementam, que também tem isso, que eu vejo uma cidade com ciumeira da outra. Gente, o turista, ele quer conhecer tudo, é tão pertinho, e se ele quer voltar, eu brinco que a gente tem que falar que a gente não briga com ninguém, a gente se ama, ama todo mundo, que a gente quer que esse turista volte sempre. Então, ele tem que achar todo o roteiro, todo mundo tem que se indicar, porque para ele voltar. Sim, a Rota do Turismo procura interligar os municípios, porque de repente ele já foi em Campos do Jordão. Ele vai, eu vou lá de novo, só que ele pode estar hospedado em Campos do Jordão Sim, e conhecer a sua macro-região, que faz parte das regiões turísticas. E aí, por sim, exemplo, ele vai conhecer um turismo rural. Aí não quer isso, ele quer um turismo de lazer. Você tem cidade próxima que tem. Ou você quer um turismo de negócios, vamos para outro lado. E ele começa a ficar vários dias na mesma isso. região, gerando emprego e renda para vários locais e conhecendo, porque eu acredito que no Brasil nós temos coisas lindíssimas. O que você nos indicaria nessas duas cidades? Bom, em Campos do Jordão, obviamente, a gente tem muita coisa para conhecer. Temos as fábricas de chocolate, a gente tem muitos passeios de vinho também. Tem Ai, que muito delícia. enoturismo, é forte na região, que é forte em Campos, Santo Antônio e São Bento do Sapucaí, que é aqui do lado. Então, a gente tem a rota do enoturismo, que inclusive está no estado de São Paulo agora com essa rota grande do enoturismo.
Então, isso para mim assim, é o É o teu orgulho. diamante. Ai, tenho orgulho, eu fico feliz de ver. E eu fico feliz de ver empresários investindo muito, porque assim possibilita o pequeno que não tem esse investimento que possa também. Então, isso é muito bacana para o nosso turismo. E eu fico feliz que tem muita gente investindo. Em Santo Antônio, a gente tem os azeites. A gente tem rota dos azeites em Santo Antônio, tem produtores que fazem as degustações e as cachoeiras, que em Santo Antônio tem cachoeira, e é uma coisa assim muito bacana. E ambas as cidades têm trilhas entre uma e outra, e ambas são fortes em esporte de bicicleta, é para você se conectar com a natureza. É isso. Chefe, agora uma dica. Nesse friozinho, como nós poderíamos falar? Você está falando muito de chocolate, está me dando água na boca, e eu lembro do chocolate quente que vocês vendem aí. Como que a gente pode produzir algo um pouquinho parecido? Não, eu sei que o segredinho você não vai passar, mas qual é aquele chocolate quente que nós podemos fazer aqui e sentindo um pouquinho do gostinho de Campos do Jordão? Eu, além de passar, escrevo as receitas dos restaurantes nos livros. Todas as receitas, porque eu sei que a gente em casa é preguiçoso, então a gente não quer fazer sempre. Então eu não ligo de passar. Gente, primeiro, o chocolate é chocolate com menos teor de açúcar e menos leite na receita. Então, quanto mais amargo o chocolate, melhor. Então, você pega aquele chocolate 60, 70%, derrete ele no leitezinho morno e tá feito o seu chocolate. Agora, se você não gosta você quer um chocolate mais doce, aí você põe um pouquinho do chocolate ao leite. Outra coisa que eu levanto a bandeira, olha o que está escrito no rótulo. Chocolate que tem gordura, hidrogenado, não é chocolate puro. Tenta comprar as coisas puras. Leiam rótulos, veja o que vocês estão consumindo. Então não tem nada de colocar assim Não, uma não. maisena. Não. Tem chocolate bom e tem leite bom. Outra coisa que também eu vejo assim, na cidade grande, você só conhece leite de caixinha. A gente do interior, a gente ainda compra leite gordo do leiteiro, um leite com gordura. Também tem isso também, um leite bom. Nada de leite em pó, leite desnatado. O leite gostoso mesmo é aquele gordo que vai te dar a gordura saudável, não aquela gordura de laboratório. E que nem te dá problema, né? Porque ultimamente tem tanta gente com intolerância à lactose e tantas outras coisas, e o leitinho da própria vaca não te dá esse problema, né? E leite de cabra também. A gente tem muito produtor de leite de cabra aqui. Então, se você não pode e você tem medo, faça com leite de cabra, que é tão bom quanto. Ai, que delícia. Amei te conhecer. A Rota do Turismo está sempre à sua disposição. Para finalizar, onde que os nossos telespectadores podem estar adquirindo seus livros e quais são os títulos deles? Olha, os meus livros estão nas minhas páginas. Na verdade, eu tenho as duas páginas dos restaurantes. Um é o Dona Pinha com dois N's, o outro a Casa Bambuí. Então lá você encontra o link dos restaurantes, as regiões. Eu sempre dou dica de passeio, sempre falo. E qualquer coisa eu também estou à disposição sempre nas redes sociais. Inclusive, quando quiser fazer uma receita, está com dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo. Muito obrigada pela sua participação aqui, por essa parceria. Obrigada pela tua assessora, a Ana, que foi muito gentil. E eu desejo um excelente carnaval para você e para toda a sua equipe, viu? Muito obrigada. Eu convido todo mundo a vir descansar na Mantiqueira, porque aqui o carnaval ele pede isso, sossego. Obrigada. Um abraço. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.